Eu vou. Eu tentei agora mudar para o roteador, tava usando a rede móvel. Vocês estão me ouvindo um pouco mais claro agora? Tá cortando menos? Tá. Pelo menos até o momento tá cortando menos agora. Tá. Então, qualquer coisa, se tiver cortando, vocês avisam no áudio. Aliás, vocês avisam no chat, eu vou estar com ele aberto aqui, ok? Beleza. Então, tá certo. Bom, então, como eu tinha falado, assim, os simuladores eles podem chegar a um nível de verossimilhança muito alto. Então, isso é uma coisa que, obviamente, vai escalar os custos de um software como esse, enfim, e às vezes envolve até hardware, mas é uma questão que pode ser bem interessante. Então, às vezes, as empresas, inclusive, trabalham com simuladores e desenvolvimento de jogos. Um exemplo clássico em relação a isso é a Codemasters. A Codemasters ela é uma empresa especializada em jogos de corrida, então ela trabalha, por exemplo, com a franquia de Fórmula 1, ela trabalha com vários jogos de corrida que são simuladores de corrida, vamos dizer assim, mas que são vendidos como jogos de entretenimento. Mas, ao mesmo tempo, a Codemasters ela tem uma divisão dela que está focada exclusivamente em contratos para o exército britânico. Então, ela é uma empresa britânica, ela tem esses contratos exclusivos para desenvolvimento de simuladores para o exército britânico. Então, a galera até brinca que a Codemasters ela é uma empresa de desenvolvimento de simuladores e ela faz jogos AAA por hobby, porque é basicamente isso. E dia desses ela foi comprada por, sei lá, 1,6 bi, alguma coisa do tipo. Então, ela foi comprada por quase, na verdade, mais de 6 bilhões de reais. Então, é um faturamento bem interessante. Simuladores têm esse potencial de gerar esse retorno. E aí a gente vai para gamificação. A gamificação é um caso bastante interessante, porque gamificação, na sua definição, não é um jogo. Então, ela é definida como a inserção de elementos lúdicos em um contexto não lúdico. Então, por definição, gamificações não são jogos, mas as habilidades para criar uma boa gamificação são inatas do design de jogos. Então, a gente até comenta muito em relação a isso, que a gamificação ela virou uma buzzword nos últimos tempos, assim, faz uns anos, que é aquela ideia do tipo, não, vamos gamificar o processo, vamos fazer com que ele seja mais divertido, vamos fazer com que ele seja mais interessante. Só que no final das contas, nenhuma dessas palavras diz nada para ninguém. Então, assim, divertido para quem? Interessante para quem? E o que é gamificar no final das contas? Então, as pessoas normalmente pensam do tipo, não, vamos dar uma medalhazinha para a pessoa que fez alguma coisa, vamos colocar ela em um ranking, e aí as pessoas elas vão se animar para ficar em primeiro no ranking, e aí elas vão fazer as coisas melhor. Esse tipo de gamificação é o que a gente chama de PBL, que é Points, Badges and Leaderboard, ou, resumidamente, pontos, medalhas e quadros de liderança, ou rankings, enfim. E esse é o tipo mais raso de gamificação que existe. Então, se você tem uma empresa, ou se você é um desenvolvedor de jogos e a sua primeira solução é o PBL, cara, pode ter certeza que, primeiro, existem soluções melhores. Se você for um desenvolvedor de jogos e você se esforçar um pouquinho mais, você pensa em coisas melhores. E se você for uma empresa e achar que PBL vai resolver todos os seus problemas, você está muito enganado. Então, são coisas que precisam ficar na mente das pessoas. Porque gamificação, na verdade, a aplicação de design de jogos, que nada mais é do que você lidar com a motivação e o engajamento das pessoas dentro de um contexto que não é de jogos. Então, assim, eu tenho clientes que eles não se interessam por frequentar determinada área da minha loja. Então, tipo, sei lá, toda a área da seção da frente ela é muito bem frequentada, mas os clientes não entram e não vão até as áreas de trás, onde tem outros tipos de produto. Como é que eu faço? Você tem N estratégias, uma delas é a gamificação. Então, você pode gamificar o espaço da sua loja, trabalhando junto de um designer de ambientes, etc., mas com um designer de jogos lá dentro. E você vai criar uma experiência que seja mais engajadora, que seja mais divertida, que seja mais interessante. E aí, divertido e interessante para quem? De novo, quando a gente trabalha com gamificação, a gente usa um negócio chamado design motivacional. Design motivacional é você entender que tipo de experiência motiva que tipo de pessoa. Nem todo mundo é motivado pelas mesmas coisas. Nem todo mundo gosta do mesmo tipo de experiência. Em jogos, a gente utiliza isso, jogos de entretenimento, a gente utiliza isso bastante. E existe, inclusive, uma estrutura taxonômica que é muito comum de você ver game designers trabalhando com ela, que é o que a gente chama de taxonomia de Bartle.
A taxonomia de Barton, ela divide em 4 eixos, pelo menos a versão mais simples dela, ela divide em 4 eixos o engajamento de pessoas em MUDs, que eram tipo versões antigas de MMOs, enfim, a gente pode entrar nesse mérito depois. Mas ele divide as pessoas em exploradores, em killers, ou matadores, socializadores e completionistas, ou achievers. E cada um desses perfis se interessa por uma coisa. Então, enfim, existe uma explicação mais profunda, mas o resumo da ópera exploradores se interessam em conhecer o mundo, socializadores se interessam em conhecer pessoas, killers se interessam, matadores, se interessam em ter poder sobre pessoas, e achievers, ou completionistas, se interessam em ter poder sobre o mundo. Então, você entende, baseado nesse gráfico, onde você se enquadra e que tipos de coisas que vão te motivar. Se você for um explorador, você vai gostar de um jogo que tem uma história muito complexa, você vai gostar de um jogo que tem muitos lugares para explorar, muitos segredos, etc. Se você for um killer, você vai gostar de experiências multijogador, que te permitam exercer poder sobre outras pessoas, não necessariamente matar elas, mas, por exemplo, você pode, um caso super comum, e eu me enquadro nisso, é você ser um healer killer. Ou seja, um curandeiro, uma pessoa que literalmente está lá para ajudar as outras pessoas, só que o seu perfil de jogador é killer. Então, o que é que acontece? Você ajuda as outras pessoas e a sua satisfação é saber que elas só sobreviveram àquele desafio por sua causa. Porque se não fosse você, estava todo mundo morto. Então, isso é um perfil bem interessante, é o básico de design motivacional aplicado a jogos. Mas quando a gente está falando de gamificação, existem perfis bem mais complexos do que isso. Existem outras metodologias de abordagem, etc., que você vai dividir os seus usuários, ou seus usuários em potencial, em perfis motivacionais. E aí, dependendo do perfil motivacional, que seja mais proeminente, ou quais são mais proeminentes, você vai elaborar uma gamificação voltada para esse perfil. Então, beleza, vamos utilizar Barco de novo. São explorers. Então, a maioria das minhas pessoas são exploradoras. A maioria das pessoas que eu quero atingir são exploradoras. Beleza. Então, quais são os artefatos de jogos que eu crio? Quais são as coisas de jogos que eu coloco no meu ambiente para fazer com que essas pessoas se sintam mais interessadas? Então, pode ser uma loja, mas pode ser um site, pode ser uma indústria. Então, tipo, existe esse perfil, por exemplo, de gamificação para aplicação em simuladores. Então, Explorer seria você, por exemplo, criar um simulador que tenha várias formas de chegar no mesmo resultado, que você tenha uma vasta gama de possibilidades de experimentação, etc. Então, isso é uma forma de aplicar design motivacional, que é o cerne da gamificação, dentro de contextos que não são lúdicos. Então, você não está criando um jogo, mas você está pegando artefatos de jogos e colocando em uma situação que não passa a ser um jogo, mas passa a ser mais interessante e passa a ser mais divertida para aquele tipo de pessoa. Vocês estão me ouvindo tranquilo agora? Agora está 100% ok. Legal. Então, essa é uma parte bem interessante. E aí a gamificação, ela tem sempre essa questão do tipo, eu não sei como fazer, eu não entendo direito como é que faz e tudo mais. E beleza. Na perspectiva do desenvolvedor, a gamificação é um pouco mais complexa que as outras, porque ela requer algumas habilidades que não são naturalmente trabalhadas pelo desenvolvedor indie. Mas é uma possibilidade de trabalho, e é uma possibilidade muito interessante de trabalho. Mas, de novo, você precisa ter uma certa clareza de como você vai trabalhar ela. A gente vai falar um pouco mais sobre gamificação mais para frente. Passando da gamificação. Cortou, Alisson. Cortou total aí a tua voz. Tipo de negócios, quando você trabalha com prestação de serviços, você precisa conhecer pessoas e você precisa se envolver em coisas. Atividades além da indústria de jogos, elas são ótimas para você trabalhar desenvolvimento terceirizado. Então, assim, você não vai ser contratado para fazer um desenvolvimento terceirizado, você não vai ser contratado para desenvolver um projeto de jogo advergame ou de jogo educativo, se você estiver, por exemplo, em um grupo que só tem desenvolvedores de jogos. Se você está, por exemplo, no IGDA. O IGDA é ótimo, o grupo do IGDA Fortaleza é ótimo para você, por exemplo, conseguir trocar ideias com outros desenvolvedores. Mas, obviamente, ninguém lá vai te contratar. Pode até aparecer alguma oportunidade que a galera joga no grupo, mas ninguém vai te contratar diretamente. Pelo menos não para esse tipo de serviço.
Por outro lado, se você está, por exemplo, sei lá, no Rapadura Valley, que é o grupo de startups daqui do Ceará, ou se você está no Iracema Digital, ou se você está em outros grupos que não são de pessoas de jogos, a sua chance de ser contratado é muito maior. Então, a sua chance de buscar, de ter pessoas interessadas pelo seu serviço é muito maior. Porque é uma situação que você meio que vai ser a pessoa rara daquela história, vamos dizer assim. Você vai ser literalmente a pessoa que desenvolve jogos e por experiência própria, dentro do Corredores Digitais e do Startup CE, normalmente você é a única pessoa de jogos daquele negócio. Ou você é, sei lá, uma das 3 pessoas de jogos daquele negócio. Então, é muito mais fácil você ter oportunidades de contratação ou você construir o que a gente chama de networking para você conseguir ter novos negócios ao longo do tempo. Então, às vezes, uma solução que você consegue desenvolver e você não fazia a mínima ideia, cai como uma luva para solucionar os problemas de outros setores. Então, sei lá, eu gosto muito de desenvolver jogo de platformer. Beleza, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Cara, às vezes, a pessoa que está numa agência de marketing, uma pessoa que está no departamento comercial de uma empresa, ela está pensando em fazer um advergame e ela não tem a mínima ideia. Assim, ela só ouviu falar, achou que era legal, só que ela não sabe quem é o desgraçado que faz isso no Ceará. Porque, assim, apesar da gente ter uma comunidade grande, então a gente tem, sei lá, 200 e tantas pessoas, 300 e tantas pessoas falando só de Fortaleza, do estado inteiro, esse número chega fácil a 500, 600 pessoas que estão atuando com desenvolvimento de jogos, pessoas que não são da área, elas acham que no Ceará não se desenvolve jogos. Elas olham assim, tipo, caramba, realmente existem desenvolvedores de jogos no estado? Sim, existem desenvolvedores de jogos no estado. Existem desenvolvedores, inclusive, que conseguem atender às suas demandas. Então, é muito comum que isso aconteça não só no Ceará, mas em outros estados também. Então, a gente tem casos de empresas cearenses que elas pegam projetos de empresas do Rio de Janeiro, elas pegam projetos de Minas Gerais, elas pegam projetos do Mato Grosso, elas pegam projetos de São Paulo. Então, é porque esses estados não têm desenvolvedores de jogos? Não. Alguns deles, inclusive, têm bem mais do que a gente. Mas, às vezes, isso não chega na pessoa, ou, em outros casos, a gente apresenta vantagens competitivas, que eu vou falar um pouco mais para frente, que são interessantes para essa galera. Então, a gente pode explorar esse tipo de coisa. Bom, nesse ponto, a gente encerra a primeira parte, que é meio que discutir essas possibilidades diversas, essas alternativas em relação ao desenvolvimento de projetos para jogos que não sejam para entretenimento. Então, eu acho que a gente pode abrir um pouquinho para perguntas antes de começar a próxima parte. Então, se vocês tiverem alguma questão que vocês queiram levantar, por favor. E aí o João vai repassando, enfim, ou se vocês quiserem abrir o microfone, enfim. Pessoal, vamos abrir o microfone, a gente sente vontade de ouvir vocês, pode ser? Ouvir um feedback assim mais direto, esse lance da pandemia está deixando a gente um pouco mais frio, né? A gente fica aqui numa ponta, vocês na outra, não dá para saber o que é o quê. João, inclusive, se tiver perguntas, você pode fazer também. É. Não tem nenhum problema. É mais uma observação que eu quero fazer, sabe, Aras? Porque, assim, a minha profissão primígena na área da cultura, né, da arte, ela é o cinema. Então, o que acontece? As produtoras todas querem fazer seus próprios filmes, isso é super natural, né? Mas hoje, a única pessoa que consegue viver de filme mesmo aqui no estado do Ceará exclusivamente é, por exemplo, o Halder Gomes, que fez o Cine Hollywood, o Chalinho do Sertão. E todo mundo mira o que o Halder faz, mas é muito, muito, muito difícil. Tá? Aí tem outro, por exemplo, como é o Rosenberg Cariri. Então, a gente vem trabalhando para gerar mais faturamento junto às empresas de desenvolvimento de jogos através de rodadas de negócios, mas boa parte assim, das empresas de desenvolvimento aqui não entenderam ainda a importância do jogo encomendado. Para a gente poder trabalhar com rodada de negócio e grandes publishers, trabalhar com o público final, né, e ter jogos de entretenimento aqui, é um passo muito grande que primeiro a gente tem que começar com o jogo encomendado. Não tem como, assim, por exemplo, o Hero, que é quem está fazendo essa questão de rodadas aqui, né, que tem a experiência.
a gente vai enviar um projeto para o BNDES financiar. Eles vão perguntar o que a gente tem feito já, quanto rodada de negócio, entendeu? Eu acredito que existem duas questões muito importantes que as empresas devem se atentar, tá? Que é a necessidade de ter um faturamento a mais e a outra que é auxiliar os eventos a poder um dia ter currículo suficiente e trazer para cá rodadas de negócio do nível como do Big, né? Ou até mesmo ter um tipo de game test como acontece na BGS. É um pouco polêmico falar da BGS, porque alguns desenvolvedores têm uma certa antipatia, né? E com razão, eu não estou questionando. Mas, enfim, de fato um modelo de game test que é interessante, assim, que eu percebo que os desenvolvedores gostam tanto quanto gostam das rodadas de negócio do Big, né, do que um evento que acontece em São Paulo, é uma referência aqui na América Latina, sabe? Legal. A gente pode, assim, comentando em relação a isso, e aí eu acho que volta um pouco para aquela questão do tapa na cara da galera, assim. É muito comum que na cabeça, assim, a gente tem dois tipos de desenvolvedor indie iludidos, vamos dizer assim. A gente tem um desenvolvedor indie iludido que acha que vai só desenvolver o jogo dele, colocar na Steam ou qualquer outra plataforma e vai fazer muito dinheiro ou vai fazer muito sucesso. E a gente tem um desenvolvedor indie iludido que acha que vai desenvolver o jogo dele, ir para uma rodada de negócios, arranjar uma publisher e aí fazer muito dinheiro barra muito sucesso. Nenhum dos dois casos é verdadeiro. No caso do primeiro, eu já comentei toda a questão da dificuldade da própria Steam, de outras plataformas, inclusive, de conseguirem gerar essa rentabilização. Se você não tiver preparo para lançamento de projetos nela. E no caso do desenvolvimento e depois de uma rodada de negócios, também é uma situação igualmente difícil. Então, a relação oferta-demanda de publicadoras e investidores para pessoas procurando dinheiro é uma coisa brutal. Então, você vai num Big da vida, por exemplo, que tem 250 empresas participando, a gente tem uma relação em que 242 empresas estão procurando, por exemplo, investidor, estão procurando alguém que consiga bancar o projeto delas, e a gente tem outras 7, 8 empresas, que elas estão dispostas a colocar dinheiro em algum projeto. E aí elas pegam 1 ou 2 projetos por ano. Então, por exemplo, a Raw Furry, por exemplo. A Raw Furry, ela é uma publicadora bastante conhecida, inclusive, de desenvolvimento que a gente chama de indie-friendly. Então, ela é bastante aberta a desenvolvedores independentes, ela não tem práticas predatórias e abusivas em relação aos negócios, ela costuma ser bastante confiável e lançar projetos bastante legais. Ótimo. A Raw Furry, ela seleciona projetos todos os anos para eles serem investidos e ela colocar esses projetos para frente junto dos desenvolvedores. Só que ela não tem dinheiro infinito. Então, assim, quando a Raw Furry ela pega todos os eventos do ano, ela faz um levantamento de todos esses eventos e ela seleciona, sei lá, 4 empresas, 5 empresas. Tipo, de todas as empresas que falaram com ela, e é porque ela é bastante conhecida, então espera-se que ela tenha a agenda cheia em todos os eventos. Ela seleciona 4 ou 5 por ano. E aí você pensa, por exemplo, assim, mesmo você deve brasileiro. Então, tipo, sei lá, vou desenvolver meu jogo, vou para o Big, e aí no Big eu vou conseguir um investidor, porque, sei lá, a Raw Furry está no Big. Legal, a Raw Furry de fato está no Big, ocasionalmente ela está no Big, enfim, você consegue trocar ideia com os caras e tal, que é super interessante. Mas, ao mesmo tempo, você está concorrendo não só com a galera que está pedindo dinheiro para a Raw Furry no Big, mas você está concorrendo com a galera que está pedindo dinheiro para a Raw Furry na Game Connection. Você está concorrendo com a galera que está pedindo dinheiro para a Raw Furry na Gamescom. Você está concorrendo com a galera que está pedindo dinheiro para a Raw Furry na PAX. Você está concorrendo com a galera que está pedindo na Tokyo Game Show. Você está concorrendo com a galera que está pedindo na Shanghai Game Show. Você está concorrendo com a galera que está pedindo na PocketCon. Então, assim... Aquele Night, não sei o quê, né? Você está concorrendo com a galera que está pedindo dinheiro para White Nights, quando White White Night estava acontecendo, quando estava acontecendo presencial. Então, assim, você está literalmente concorrendo com o mundo inteiro. E são poucas vagas. Assim, a relação candidato-vaga é muito pequena. Então, é o tipo de coisa que a gente, por exemplo, enquanto Gameplan, a gente defende muito a ideia do self-publishing.
Então, de você ter as ferramentas para se autopublicar, de você não depender de uma publicadora para desenvolver, para lançar os seus jogos, enfim. Óbvio que isso demanda um trabalho que às vezes está fora do alcance do desenvolvedor. Então, trabalho de geração de comunidade, trabalho de elaboração de planos de marketing, trabalho de contato com imprensa, esse tipo de coisa. Normalmente, os desenvolvedores não têm esse tipo de conhecimento, ou não têm tempo para executar esse tipo de coisa. Então, para isso, por exemplo, que a Game Plano, no braço dela de consultoria, que é o braço que atualmente fica em São Paulo, ele trabalha em relação a isso. Então, ele ajuda os desenvolvedores a fazerem esse processo, a entenderem que eles podem fazer um lançamento bem sucedido, mesmo que eles não tenham uma publicadora. Só que isso depende, obviamente, de muitas coisas e, acima de tudo, de um grau de maturidade, de um grau de responsabilidade dos desenvolvedores em conseguir fazer a apresentação do projeto deles, enfim, conseguir ter um jogo que seja vendável e fazer as etapas até ele chegar nas lojas. Então, essa é uma consciência que a galera tem que ter. E quando você desenvolve projetos terceirizados, a gente vai chegar nessa parte financeira literalmente daqui a pouco, são os próximos slides, a gente está falando de situações que são necessárias para a sobrevivência da empresa. Então, a gente está falando da necessidade de você ter um projeto que vai manter o salário da sua equipe. A gente está falando da necessidade de você ter um fluxo de caixa que vai ser positivo para você de alguma forma e que não vai fazer com que você dependa da ocasional chance do seu jogo fazer sucesso. Então, tem muito essa questão que precisa ser analisada. Lembrando, gente, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer coisa, podem mandar no chat. Não precisa também ser agora. Então, só mandem e aí a gente troca ideia em relação a isso. Beleza? Então, vamos avançar. Ok, agora a gente chega literalmente na parte do dinheiro. E aí essa é uma parte que a gente vai tratar de alguns tópicos um pouco mais sensíveis. Dar um panorama geral sobre algumas coisas que a gente discutiu aqui também. Ok, beleza. Eu entendi que eu posso vender os jogos para empresas, mas no final das contas, por quanto que eu posso vender esses jogos? Tipo, como é que é a minha abordagem com essas empresas para conseguir vender esse tipo de projeto? Como é que eu imagino que isso vai ser considerado? Então, tem algumas coisas que a gente precisa colocar em pauta. Primeiro, eu vou fazer um panorama. Então, definição de orçamento como freelancer, definição de orçamento como estúdio de jogos, depois a gente comenta mais para frente outras coisas. Quando você está como freela, ou seja, quando você é a pessoa que, sei lá, ou tem um MEI, ou não tem uma empresa, etc., e você está desenvolvendo alguma coisa para alguém, normalmente você tem custos fixos menores. Então, você não vai ter, por exemplo, aluguel de um escritório, você não vai ter pessoal de, sei lá, limpeza e serviços gerais, você não vai ter que contratar outras pessoas, na maioria dos casos, e é uma dinâmica que, no final das contas, ela é mais em termos de custo fixo especificamente, é uma demanda um pouco mais leve. Normalmente, quando a gente está trabalhando com freelancers, a gente está pensando em projetos rápidos, então isso também é um ponto interessante. Então, o freela, ele tem uma quantidade de projetos que ela costuma ser maior, então essa parte de baixo, ele tem um maior volume, mas por outro lado, por causa dessa dinamicidade, por causa da quantidade de projetos ser mais rápida, você tem um menor valor. Então, sei lá, se você está pegando um designer, um freela em design, você não está falando de um projeto de 20 mil, por exemplo, mas você está falando de vários projetos de 600, você está falando de vários projetos de 800, você está falando de vários projetos de, sei lá, de até 2 mil reais, que são projetos pequenos, então eles podem ir literalmente desde fazer a logo da pessoa até fazer a identidade de marca com cartão, papel timbrado e o caralho. Então, para o designer, por exemplo, existe isso. Para o programador também existe isso. Então, programar um site, programar um aplicativo de algum tipo, programar alguma coisinha besta, besta entre aspas. Normalmente existe essa dinâmica. Então, é uma coisa que você compensa o menor volume, aliás, o maior volume, com o menor valor, e vice-versa. Assim. Normalmente os projetos são mais baratos, mas você tem mais projetos por vez. E também é uma questão menos burocrática. Então, normalmente, quando você é freela, existe um contrato, você assina esse contrato com a empresa que você está prestando serviço, acabou. Você recebe o dinheiro, se você for um MEI, por exemplo, você emite nota, e aí, tipo, você vai emitir a nota de acordo com o teu KNAI, mas a gente vai chegar a isso mais para frente. Se você for pessoa física,
enfim, cai os impostos de 20 e tantos por cento que são das suas costas na declaração desse valor. E aí é isso, tipo, segue a vida. Então é uma questão burocrática muito menos trabalhosa. Muito, muito, muito menos trabalhosa. Por outro lado, é uma questão burocrática, aliás, é uma questão de trabalho muito mais cansativa. A gente está falando, rotina de freelancer é uma rotina de sofrimento, assim, porque literalmente você tem que estar caçando o negócio o tempo inteiro para conseguir se manter. Aí a gente tem do outro lado a definição de orçamento como um estúdio de jogos. Então, ou, enfim, como uma empresa em si. Primeiro, a gente tem custos fixos que são maiores. Mesmo que você trabalhe em casa, mesmo que você tenha, enfim, adote um home office desde antes disso virar moda, os custos fixos de você ter uma empresa, eles são necessariamente maiores. Você precisa considerar custos de energia, você precisa considerar custos de água, internet, você precisa considerar o custo da quantidade de pessoas que você tem, o salário dessas pessoas, que, enfim, toda a parte de equipes e profissionais. Você precisa ter isso em mente e só daí você já vai ter um custo maior do que você teria se você fosse um freelancer. Normalmente, se a gente está falando de um estúdio de jogos com desenvolvimento independente como foco, eles são um estúdio que trabalha one at a time, ou seja, eles trabalham um projeto por vez e eles não fazem paralelização. Não existem projetos paralelos em um estúdio de desenvolvimento de jogos indie que, enfim, que não tem aporte para aguentar projetos paralelos, o que é raro que aconteça. Então, normalmente você vai estar amarrado ao sucesso ou ao fracasso comercial daquele produto específico, o que é uma coisa que precisa ser bastante atentada. Porque diferente, por exemplo, de um freelancer, você não tem esse volume de trabalho, você não tem coisas paralelas para gerenciar, mas você tem um projeto que tem que se sair muito bem. E existe uma questão de atenção com a burocracia. Então, existem N aspectos burocráticos que precisam ser levados em consideração quando você tem um estúdio de jogos. Aspectos que são próprios de você ter uma empresa, então, contador, pagamento de impostos, emissão de nota, todos esses tipos de coisas são coisas que precisam ser consideradas. Além de questões próprias de um estúdio de jogos. Então, tipo, você vai participar de editais, você tem que ter determinados quinais. Ou você vai, enfim, você vai prestar contas, por exemplo, por causa de uma viagem internacional com missão de negócios, sei lá, de uma Abra Games da vida ou de outro mecanismo de fomento. Então, você também precisa prestar contas em relação a isso. Existe uma camada burocrática que é maior, além do recebimento do dinheiro também, que, enfim, a gente vai comentar sobre isso mais para frente, mas a gente já tocou um pouquinho nisso lá atrás, na questão de bitributação. Então, no geral, esses são dois perfis que são bastante comuns. Você tem o freela, você tem literalmente a pessoa que não tem uma empresa de desenvolvimento de jogos, mas trabalha com desenvolvimento de jogos, ou pode trabalhar com alguma parte do desenvolvimento de jogos. E você tem um orçamento de um estúdio de jogos, que tem uma equipe inteiramente dedicada a desenvolver, normalmente, um produto só. E aí a gente tem uma terceira ramificação, vamos dizer assim, que são dos estúdios de jogos com projetos terceirizados. Normalmente, eles também têm custos fixos maiores, muito parecidos com os custos fixos de um estúdio. Então, não muda muita coisa do tipo, eu faço o jogo para mim mesmo ou eu faço o jogo para cliente. No final das contas, se a sua equipe recebe salário e se você desenvolve um espaço, seja próprio, seja alugado, seja home office, etc., os seus custos fixos vão ser muito parecidos. Então, isso, de novo, considerando que a equipe receba salário. Não seja, por exemplo, uma equipe que está lá plenamente por causa do amor ao desenvolvimento de jogos e a ideia que vocês tiveram em conjunto, e aí todo mundo abriu mão do seu salário para receber somente quando o jogo for lançado. Então, desconsiderando esse fato, você tem custos fixos maiores em relação ao freelancer, mas é muito parecido em relação a outros estúdios de jogos. Normalmente, a equipe, quando está trabalhando com projetos terceirizados, pode funcionar de duas formas em relação à dinâmica de pessoal. Ela pode ter o que a gente chama de equipe tailored, ou ela pode ter uma equipe com pessoal ocioso. Equipe tailored é literalmente uma equipe montada para desenvolver um projeto específico. Então, é uma empresa que ela, enfim, tem seu CNPJ, tem seus sócios e tudo mais, e ela tem anos de história, mas ela tem uma altíssima rotatividade de pessoal, porque ela sempre vai contratar pessoas dependendo da demanda de projeto que apareça para ela. Então, tipo, apareceu um projeto que eu preciso de vários modeladores 3D para fazer um determinado ambiente, para fazer uma determinada coisa. Eu contrato vários modeladores 3D, normalmente contrato PJ, eu coloco eles para dentro da minha empresa, eles trabalham por, sei lá, 4, 6, 8 meses,
Depois que acabou esse contrato, todo mundo vai para a rua. E aí, se aparecer um outro contrato parecido, pode até ser que você coloque essas pessoas de volta, mas pode ser que você busque outras. Então, esse é o caso de uma equipe tailored. Equipe com pessoal ocioso, normalmente existe se você tiver uma empresa que tenha caixa. Então, em que sentido? Se você tiver uma empresa que pode se dar ao luxo de garantir a manutenção das pessoas na equipe, ela vai manter o pessoal ocioso. Então, vai ter momentos em que nem todo mundo vai estar trabalhando, ou que o ritmo de trabalho vai ser desproporcional em relação a, sei lá, um cargo em relação a outros cargos, mas todo mundo vai ser mantido na empresa. Então, sei lá, pode ser que a empresa esteja pegando esse projeto que só precisa de modelador e animador 3D, mas a equipe ela tenha um ilustrador. E aquele ilustrador não tem nada a ver com esse projeto, ele não está fazendo nada em relação a ele. Beleza, mas ele está lá, ele continua sendo contratado da empresa. Esses dois casos, eles existem, eles são bastante comuns. Então, um exemplo de equipe tailored, por exemplo, é a Flux. A Flux de São Paulo, ela é uma equipe, ela normalmente trabalha com essa dinâmica tailored. Como ela pega vários projetos terceirizados, ela tem muito esse hábito de pegar vários profissionais. Então, tem época, por exemplo, para quem está em grupo de game dev, tem época que a Flux está contratando 15 pessoas ao mesmo tempo. E aí ela pega essas 15 pessoas, coloca para dentro, 6 meses depois vai todo mundo para fora. E aí depois ela vai recontratar mais 10 pessoas, e aí vem 2 pessoas que já trabalharam com a Flux, mais, sei lá, 10, mais 8 pessoas que nunca trabalharam com a Flux. E assim ela gera uma rotatividade muito grande. Problemas em relação a isso. Primeiro, existe um problema de imagem associado. Então, esse aspecto da Flux é um dos aspectos que contribui para uma visão negativa dos desenvolvedores, mesmo em São Paulo, mas, enfim, isso se aplica a outros lugares, mas isso é uma das coisas que contribui para uma visão negativa em relação à empresa. Então, elas falam, tipo, a empresa não tem funcionário, a empresa ela não tem estabilidade, você está desenvolvendo lá e você é basicamente colocado como um utilitário, depois de você colocado fora. Isso gera uma certa, enfim, uma certa imagem prejudicada dentro do ecossistema. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você trabalhar com esse tipo de dinâmica é que você não cria sinergia entre a equipe. Então, assim, quando você está desenvolvendo um projeto, é muito comum que você vá pegando o ritmo e você vá pegando, enfim, os pontos positivos e negativos de cada pessoa dentro do projeto ao longo do tempo. E conforme a equipe está trabalhando há mais tempo junta, eles têm maior entendimento um do outro e eles conseguem desenvolver projetos com maior eficiência. Equipes tailored não funcionam dessa forma, porque você está o tempo inteiro colocando gente para fora. Mesmo que você tenha os sócios sendo mantidos, isso ainda vai fazer com que, beleza, o nível de gestão consegue se conversar muito bem, parabéns aos envolvidos, mas eles não conseguem acompanhar tão bem assim o nível de execução. Eles precisam estar o tempo inteiro conversando, entendendo as pessoas e tal, e depois de pouco tempo, algumas dessas pessoas, ou a maioria dessas pessoas, ou todas essas pessoas são colocadas para fora. E isso não tem a ver com só sacanagem da empresa. Em alguns casos, sim. Então, tipo, em alguns casos, você realmente tem uma empresa do tipo, cara, eu não vou manter essa galera, tipo, tchau. Mas em outros casos é uma questão de fluxo de caixa. Então, assim, os projetos, eles são desenvolvidos, eles pagam o seu custo de desenvolvimento e eles geram lucro em cima disso. Mas esse lucro não é suficiente para manter toda aquela equipe engajada para desenvolvimento de novos projetos. Então, a equipe ela precisa manter essa lógica tailored para conseguir sobreviver. A empresa precisa manter essa lógica tailored para conseguir sobreviver. E, por outro lado, equipes com pessoal ocioso, elas tendem a ser muito mais eficientes, então elas tendem a ter uma sinergia melhor, elas tendem a ter um entendimento melhor, elas tendem a ter uma noção melhor das suas capacidades, então é muito comum que equipes do pessoal ocioso elas sejam especializadas em alguma coisa, enquanto as tailored, elas são muito o que aparecer, apareceu, e a gente só, sei lá, contrata os profissionais necessários para isso e coloca para dentro. Mas as equipes com pessoal ocioso, não. Elas são especializadas em coisas, enfim, em coisas pontuais, e elas fazem normalmente muito bem aquilo, porque a taxa de eficiência delas é maior do que de equipes tailored. Elas são mais engajadas entre si, enfim. Então, tem todo um ponto positivo em relação a isso. Por outro lado, você tem problemas em relação ao fluxo de caixa. Então, se a empresa passar muito tempo com projetos que não foram bem sucedidos ou com projetos que ela não conseguiu captar, então se ela passar muito tempo sem captação de novos negócios,
existe a possibilidade da empresa ela ter problemas de fluxo de caixa até para pagar os funcionários. Então, isso pode também gerar situações bastante complicadas. E aí, qual das duas é a melhor? Não existe uma resposta. Fica dependendo de cada situação, de cada empresa, enfim. E aí, voltando para essa questão do modelo de estudos com projetos terceirizados, primeiro, aliás, além disso, eles necessitam de investimento em BizDev. Então, como eu tinha mencionado antes, o BizDev é uma parte muito importante enfim, de você conseguir sustentar uma empresa dessas. Então, é necessário que você tenha um bom BizDev. E esse BizDev de qualidade, ele necessita de investimento. O que é o investimento em BizDev? Além do investimento de tempo, que é literalmente você sentar na cadeira e fazer follow em todos os contatos possíveis, então, tipo, entrar em contato com os caras por e-mail, entrar em contato com os caras por telefone, etc., e ver quais são os resultados que aquilo vai trazer para você, também existem outras questões externas. Então, assim, o BizDev ele precisa estar participando de eventos. Então, ele precisa estar participando de um Big, ele precisa estar participando de um Gamescom, ele precisa estar participando de uma PAX, ele precisa estar participando de uma GDC, ele precisa estar participando de uma Game Connection. Isso custa dinheiro. Então, assim, você pagar uma passagem daqui para rodada de negócios, por baixo, a gente está falando aí de pelo menos uns R$ 2.000, isso sem contar hospedagem, enfim. Então, assim, é uma coisa que pode ser bastante complicada para você se manter, por exemplo, para conseguir fazer isso. Quando a gente está falando de eventos no exterior, esse valor, enfim, sobe absurdamente. A gente está falando de 5 vezes mais do que isso. A gente está falando de 10, 15 mil reais para você ir para uma Game Collection da vida, por exemplo. Isso compensa? Cara, se o BizDev da empresa for bom, sim. Então, assim, se você tem um BizDev de qualidade, se você tem um BizDev que consegue extrair de um evento desses 3, 4 prospects, 5 prospects interessantes que viram clientes, a gente está falando de, sei lá, pelo menos projetos de 20, 25 mil. Então, obviamente, o teu investimento compensa. A viagem faz sentido e você pode fazer ela para conseguir captar novos clientes e faz sentido você fazer todas essas viagens. Por outro lado, em relação à dinâmica de valor e quantidade de projetos, os projetos terceirizados eles costumam ter maior volume e maior valor do que, por exemplo, um freela ou do que um estúdio. Então, assim, eles têm maior volume do que um estúdio de desenvolvimento autoral, porque, enfim, eles estão trabalhando com mais de um projeto ao mesmo tempo. E eles têm maior valor do que um freela, porque eles agregam a ideia de valor de você ser uma empresa estável. Então, apesar de um freela ele poder ser super confiável em vários momentos, projetos maiores tendem a cair na mão de empresas. Então, programadores eles conseguem pegar o desenvolvimento de um projeto pequeno, mas programadores não passam, pelo menos programadores freela, às vezes não passam a mesma confiança para um contrato que vai, sei lá, de 30, 40 mil reais, por exemplo. Então, essa dinâmica aproveita as vantagens de ambos os lados. Um estúdio de desenvolvimento de jogos terceirizado, ele consegue ter um alto volume de projetos acontecendo ao mesmo tempo na casa, ou durante um ano, enfim. É muito comum que você tenha, sei lá, 10 projetos, 15 projetos, 20 projetos em um ano até. E, ao mesmo tempo, esses projetos têm maior valor. Então, a gente definitivamente não está falando de valor de freela, a gente está falando de valor que vai pagar esse quadro de funcionário, seja ele tailored, seja ele ocioso, e vai colocar o barco para frente. Um outro ponto disso, e aí é muito parecido com a questão do estúdio, é a atenção com a burocracia. Os dois precisam ter o mesmo nível de atenção burocrática, porque eles vão lidar com praticamente os mesmos problemas. Não é porque você não está desenvolvendo para o autoral que você não tem os mesmos problemas de um desenvolvedor de jogos. Talvez a única questão que você peque menos é a questão financeira de remessas enviadas para você. Então, assim, como você não tem lucro com os projetos que você está desenvolvendo, normalmente, você não vai ter que se preocupar, por exemplo, com tipo, não, tá vindo dinheiro de fora do país, papapá, como é que eu vou lidar com isso? Você só vai ter que se preocupar com isso se você tiver cliente fora do país. Caso contrário, as relações comerciais elas são super simples. Então, ou pelo menos elas são bem mais simples do que elas seriam com você ter um cliente, sei lá, da Arábia Saudita, por exemplo, ou da China, ou enfim, da Europa. Então, é mais tranquilo. Todo mundo entendeu de boa essa parte, enfim, tá tranquilo. Vocês conseguiram me ouvir de boa? João, falar alguma coisa, por favor, só para entender. Só para eu saber que vocês estão me ouvindo.
Ok, tá ok. Tá, tranquilo. Então, legal. Vamos passar para a próxima. Vamos lá. Então, beleza. Mas o que é que eu levo em consideração quando eu faço essa precificação? Assim? Então, eu tenho essas questões que eu levantei de definição de orçamento e tudo mais. Quando você é freelancer, você precisa levar em consideração isso. Quando você é um estúdio de desenvolvimento de jogos, tem outras coisas. Quando você está desenvolvendo terceirizado, são outras. Mas beleza. O que é que eu levo em consideração no geral? O que é que eu tenho que pensar em cada uma dessas situações? Primeiro ponto, você precisa levar em consideração custos fixos, média de preço e localização. Então, considere essas diferenças que foram mencionadas, considere essas diferenças que a gente tratou sobre estúdios, desenvolvimento terceirizado e freela, e você possui custos muito diferentes de um para o outro. Então, por exemplo, você precisa entender quais são os custos fixos da sua empresa. Você precisa entender custo de aluguel de espaço, você precisa entender custo de pessoal, você precisa entender custo relacionado à internet, você precisa entender custo relacionado a, enfim, a material que você vai precisar, equipamentos, etc. E tudo isso faz parte dos seus custos fixos, ou enfim, ou a investimentos que você tem que fazer, etc. Mas que precisam ser retirados em algum momento e compensados dentro de projetos que você está desenvolvendo. Então, tem esse ponto. Então, tem organizado isso, tem organizado custos com água, luz, internet, contador, que é uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece. O custo de contador é um custo mensal, é um custo que você precisa estar lá o tempo inteiro, mesmo que seja um valor pequeno, mesmo que a tua empresa não tenha um faturamento muito grande, não tem problema, o contador vai estar lá. Isso se a gente estiver falando de empresas que não são MEI, então se a gente estiver falando de ME, se a gente estiver falando de EPP, alguma coisa nesse sentido. Entenda a média de preço praticada por aquele serviço. Então, assim, uma prática que é muito comum de ser feita, que pode ser realizada, é você, por exemplo, entender quanto que está custando o profissional X em determinada região. Sites de freelancing, eles podem te dar uma ideia muito boa em relação a isso. Então, assim, quanto que está custando um programador em Fortaleza que manje de Unity? Ah, sei lá, está custando 1.800, tipo um júnior. Ah, beleza, legal. Então, eu tenho um projeto X que eu sei que ele vai me demandar 2 programadores. Então, beleza, já coloca, sei lá, 3.600 dentro dos teus custos de pessoal. E aí, faz as contas com os outros profissionais que você precisa para entender a média de preço praticado para aquele serviço. Ou enfim, né, de pessoas que prestam aquele tipo de serviço, serviços parecidos com o teu. Você pode fazer isso para os profissionais, você pode fazer isso também para o próprio produto. Às vezes, desenvolvimento de jogos é um pouco mais complicado. Você não encontra muito fácil lugares que dizem, sei lá, tipo, empresas desenvolvem jogos, está aqui quanto é que a gente custa. Normalmente, esses valores, eles são guardados a 7 chaves, eles são coisas que são apresentadas em contrato. E é muito complicado você encontrar essas coisas, especificamente para jogos, assim aberto. É mais fácil você encontrar, por exemplo, desenvolvimento de software, é mais fácil você encontrar desenvolvimento enfim, de aplicativo, site, design, esse tipo de coisa mais tranquilo. Jogo é um pouco mais complicado, por isso o jogo, idealmente, você pega pelo custo dos profissionais. E aí, tipo, são profissionais muito específicos, então eu preciso, sei lá, de um modelador 3D que manja de games, ou eu preciso de um animador que manja de games, eu preciso de um ilustrador, eu preciso de um game designer. Como é que eu descubro isso? Com a comunidade. Então, aí você sai do site de freela e você entra na discussão sobre comunidade. Então, é mandar, sei lá, no grupo do GDA, por exemplo, que é um grupo que contém vários desenvolvedores de jogos, e você trocar ideia com os caras e dizer, tipo, cara, quanto é que tá custando um game designer de Fortaleza? E aí os game designers, por exemplo, do GBA vão dizer, como assim? Alguém paga a gente? E aí, tipo, você ignora esse tipo de coisa, e você pergunta, não, sério, agora, quanto é que valeria, por exemplo, o trabalho de um game designer aqui? E a galera vai dizer, sei lá, 2 pau, 2.200, alguma coisa nesse sentido. E daí você consegue tirar uma média de preço para colocar dentro dos custos do teu projeto. Então, tudo isso é para você fazer levantamento de custos, para você entender o mínimo necessário para você conseguir executar aquele projeto com qualidade. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. Manda. Porque, assim, chegou na área da administração, né, que é a minha graduação. Galera, é o seguinte, uma empresa, assim que ela é aberta, ela já começa com prejuízo. A tendência natural de toda empresa, principalmente num país de terceiro mundo como o Brasil, ela é quebrar, tá?
Então, vejam bem, nós nos defrontamos na comunidade aqui do estado do Ceará, né, e eu percebo que é algo que se deflagra no Brasil inteiro, de pessoas que abrem, eles, vamos supor, você encontra um desenvolvedor de jogos que ele vai começar a prestar serviço para um jornal, para um canal de TV, em alguma coisa ligada à inserção digital. Então, o que ele faz? Ele abre uma empresa para ficar no tempo livre dele desenvolvendo um jogo e que um dia ele vai poder fechar negócio desse jogo autoral. Tá? Ele sustenta essa empresa e os custos fixos dela com outro trabalho e a mesma coisa acontece com os sócios dele, tá certo? Isso não é exatamente uma empresa, isso aí é como se fosse uma anomalia de mercado, porque a natureza da empresa é ela ter lucro. Então, veja bem, quando o Alisson está falando de custos fixos, é importante que se entenda um conceito. Custo fixo é um custo que vai ser cobrado no final do mês, no final da semana, no final do semestre, dependendo da origem da despesa ou do custo, que são duas coisas diferentes, tá? É independente se você vai produzir ou não. Ou seja, ou você tem empresa de desenvolvimento de jogos e tu não conseguiu vender nenhum serviço. Tu está com caixa zero. Tu vai ter que encontrar um jeito de pagar água, luz, internet pessoal, porque são custos fixos. Então, daí, de novo, é o meu apelo para vocês de participarem de rodadas de negócio, como a que a gente vai fazer em parceria com a FIEC, tá? Independente dessa questão de ter prazer ou não nos jogos que são encomendados, né? Você tem esse sonho, é importante também que você entenda que um dia, talvez, você queira sair da casa dos seus pais, você queira ter independência financeira, você queira ser completamente autossuficiente, sabe? E então, vamos tirar um pouco assim o pé das nuvens e colocar um pouco mais na realidade, entendeu? É só isso, Alisson. Nossa, João. Enfim, eu acho que esse comentário é bastante pertinente. Vocês estão me ouvindo? Tá, ok. Esse Sim, comentário sim. é bastante pertinente porque, de fato, é isso. Assim, é muito uma questão de você entender. Primeiro, a gente está falando de custo, a gente ainda nem chegou na parte do lucro, que isso é uma parte importante também, mas a gente vai discutir isso mais para frente. Quando a gente está falando de custo, é realmente coisas que vão estar batendo aí o tempo inteiro na sua porta, quer você queira, quer não. Então, assim, é muito comum que você tenha essa dinâmica, de fato, de você ter alguém que trabalha, mas também é desenvolvedor de jogos e tem uma empresa. A única chance disso fazer um mínimo de sentido é se você está querendo um CNPJ que tem uma determinada quantidade de tempo para participar de alguma concorrência. E olhe lá, porque de fato isso, em termos de empresa, não faz sentido. Então, pensem nisso com cuidado. E essa questão de, enfim, achar interessante, ter prazer desenvolvendo, etc., eu acho que baixa um pouco na questão da maturidade que eu tinha comentado antes. Se você é desenvolvedor de jogos, se você é um profissional de desenvolvimento de jogos, você não é um artista. Você não está lá, e aí artista eu não falo no sentido de ilustrador, eu falo no sentido de uma pessoa que quer fazer arte. Seja ela o que for, tipo, sei lá, o projeto do meu jogo é arte, a programação é arte, sei lá, a ilustração é arte, a narrativa é arte, etc. Então, assim, se você é um artista, parabéns. Tipo, tomo para você, desenvolva o seu art game, etc. Você vai fazer as pessoas se sentirem felizes ou chocadas com o teu projeto, etc. Papapá. Só que uma coisa muito importante de se lembrar em relação a artistas é que Van Gogh morreu pobre. Então, assim, esse também é um tapa na cara muito famoso, porque realmente esse caso, assim, tipo, o cara era um puta gênio em relação à arte, mas um lixo enquanto negócios, assim, tipo, ele literalmente morreu pobre na casa do irmão dele que sustentava ele. Então, levem isso em consideração, não necessariamente a parte de cortar a orelha ou qualquer coisa nesse sentido, mas levem em consideração que profissional de desenvolvimento de jogos e um artista ou alguém que quer se expressar através de jogos são duas coisas diferentes. E conforme você tem maturidade enquanto profissional de desenvolvimento de jogos, não importa que tipo de jogo você vai estar desenvolvendo, você vai se sentir bem com aquilo. Assim, se você entender de fato a tua atuação, se você realmente tiver engajado com aquilo, vai ser uma experiência prazerosa, vai ser uma experiência interessante.
Então, eu vou comentar sobre isso mais para frente, quando a gente vai falando um pouquinho mais de cases, etc. Mas eu vou comentar algumas experiências que eu tive, tanto em relação à gamificação quanto a jogos sérios. E aí é uma coisa que eu acho importante a gente discutir mais para frente. Tá, Alisson, deixa E eu aí, falar só mais duas coisinhas. manda. Eu prometo ser breve. Tá. A gente tem uma cadeira na administração que se chama Psicologia do Consumidor, certo? E, em resumo, né, dentre várias coisas que foram tratadas, a origem da palavra profissional, ela vem de profit. Profit significa lucro. O cara vai chegar e vai dizer o seguinte: olha, eu sou um surfista profissional. Beleza, você vive disso? Você paga as suas contas com isso? Porque se isso é só um hobby, você não é um profissional. Você não tem lucro. Você pode ser profissional em mais de uma área. Ele pode ser, por exemplo, surfista e ser um apaixonado por contabilidade. Ele ganha dinheiro como contador e ganha dinheiro surfando. Ele dá um jeito aí de dividir o tempo dele para poder exercer as duas atividades. Agora, isso tem que estar em voga. É algo que eu bato muito na tecla, muito importante, porque assim, a gente está num amadurecimento muito grande, não só do Ceará, mas eu percebo que a nível nacional, de cada vez mais gerar um comprometimento, um vínculo com o poder público. O poder público, ele exige resultado econômico. Então, assim, eu estou muito contundente, eu estou cada vez mais contundente nessa questão de desenvolvedor que só quer trabalhar com jogo autoral, que quer viver do sonho, né, de ser um Halder Gomes do cinema que vive só dos filmes dele, vive só do que ele cria enquanto propriedade intelectual, sabe? Isso aí é ótimo, mas é uma realidade para poucos. Entende? É uma realidade para poucos. Aí, Alisson, agora são 20h20. Você pode, se você quiser, né, eu acho que você vai precisar fazer um intervalo agora de 10 minutos, ou então você toca o barco aí direto, se você estiver se sentindo bem. O que você me diz? Eu acho que seria interessante a gente fazer de uns 5 minutos agora. Eu tô percebendo que a minha garganta tá ficando ruim de 1 em 1 hora. Então a gente faz um de 5 minutos agora e mais pro final, antes de falar dos cases, a gente faz mais um de 5 minutos, pode ser? Tá agora? É. Tá, pessoal, então, 20h25 a gente está de volta, tá bom? Vou lá. Me dê resposta aqui no chat, por favor. Pronto. GG. Até mais, Então, legal, galera. gente. Vou lá tomar uma água. Até mais. Legal, gente. Então, acho que podemos voltar. É mais tópico sobre custos fixos. Então, vamos lá. Terminando esse ponto, assim, a última questão a se entender é que você precisa levar em consideração vantagens ou desvantagens da sua localização na hora de você pensar em elaboração de orçamento. Então, assim, é uma questão bem simples, que a gente está em Fortaleza, pelo menos eu imagino que a maioria de nós esteja em Fortaleza. E, beleza, o que isso tem a ver? No final das contas, a maioria dos casos de orçamento que você tem comparativos em relação a esse tipo de prestação de serviços, ele vem de outros polos. Então, a gente tem São Paulo, a gente tem Rio de Janeiro, a gente tem Rio Grande do Sul, e isso impacta positivamente para a gente, porque todos esses polos, eles são mais caros do que Fortaleza. São Paulo, por exemplo, ele tem um custo que chega a ser 3 vezes e meia maior do que o custo de Fortaleza. Eu estou falando de custo de vida mesmo. Assim, aquele custo para você conseguir se manter minimamente bem naquela cidade, naquele estado. Então, isso faz com que, por exemplo, as propostas de São Paulo para a terceirização de projetos, elas sejam muito mais caras do que as propostas emitidas por empresas de Fortaleza, que pode, por exemplo, entregar o mesmo grau de qualidade, no mesmo tempo, enfim, todas as coisas muito parecidas, só que ela necessariamente custa mais barato, porque, sei lá, um programador Unity aqui, ele custa R$ 1.600 a R$ 1.800, enquanto um programador Unity em São Paulo vai custar 3.000, pode custar 4.000, enfim. Esse tipo de disparidade, ele se converte diretamente nos orçamentos de projeto. Então, não é incomum que você pegue projetos de terceirização, por exemplo, em São Paulo, que eles sejam projetos que vão para casa de 400, 500 mil reais, enquanto que o mesmo projeto desenvolvido em Fortaleza, ele poderia ser desenvolvido por 150.
Então, esses critérios são critérios importantes para você levar em consideração quando o teu cliente ou quando você tem alguma proposta de desenvolvimento de negócios. Então, se o cliente ele não for daqui, por exemplo, veja onde é que ele é, vê qual é a média, quanto mais ou menos eles trabalham naquela região. E você vai conseguir, por exemplo, apresentar uma proposta muito mais competitiva. Isso é bastante positivo. Então, assim, fazendo o apanhado desse slide especificamente para a gente passar para o próximo, por causa dessa pausa, quando você pensa, o primeiro passo para você pensar em elaboração de um orçamento é exatamente você entender esses custos fixos, você entender essa média de preço e você entender essa localização. Você entender o quanto custa realmente aquele tipo de serviço para aquelas pessoas. Então, você ter uma noção, por exemplo, de qual foi a jornada do teu cliente potencial para chegar em você, para entender do tipo, não, ele deve ter procurado em tais e tais lugares, ele deve ter comparado o preço, visto que o preço é mais ou menos esse. Então, quanto é que eu vou colocar? Eu vou colocar o mesmo preço da concorrência? Tá. Eu vou colocar mais baixo que a concorrência? E, tipo, se eu colocar mais baixo, faz sentido para mim? Ou seja, eu consigo cobrir meus custos, eu consigo ter lucro com um preço abaixo da concorrência? Se você estivesse aproveitando de uma vantagem de localização, é muito possível que sim. Porque alguém que sai de São Paulo, que, sei lá, está acostumado a pegar orçamento de 400, 500 mil, chega aqui e você pede 200, você pede 300, que pode ser até um valor hiperinflacionado para Fortaleza, só que para o cara vai ser tipo, cara, muito barato. Pelo amor de Deus, isso é literalmente muito barato. Então, assim, é muito interessante você entender esse tipo de dinâmica. Bom, então a gente agora pode passar para o próximo slide. Existem 3 critérios muito interessantes quando a gente trabalha com orçamento de preços, enfim, com coisas que a gente levanta e pensa mais ou menos quanto é que vai custar. Esses 3 critérios são velocidade, qualidade e preço. Então, isso é tradicional, isso é de todas as áreas. Jogos está simplesmente se aproveitando desse mesmo conceito. Mas a gente pode pensar nisso de formas diferentes para a indústria de jogos. Então, velocidade. Existe um percentual. Em que sentido? Voltada a áudio. Ah, tá. Cara, depende muito do projeto, de verdade. Então, assim, e tudo isso vai estar dependendo do conceito. Se a gente estiver falando de jogos indie para entretenimento, não é. Enfim, deixa eu ver como é que eu vou explicar isso de uma forma que eu não me tome muito tempo. Tá, vamos lá. Quando você desenvolve o conceito do teu projeto, quando você tem o produtor e o game designer desenvolvendo o escopo, eles vão definir o quão importante a estética de áudio do jogo vai ser relevante. Então, existem jogos que eles não vão ter isso tão relevante assim quanto outros. Então, sei lá, Limbo é um exemplo. Limbo é um jogo fantástico em vários aspectos, péssimo em outros, mas isso é outra história. Só que Limbo ele usa predominantemente áudio ambiente. Então, o trabalho de áudio dele não foi tão profundo, no sentido de você ter orçamento para áudio, apesar de que ele pode, e ele teve, uma direção de áudio bem feita. Então, aí é muito menos uma questão de um percentual de orçamento e mais um trabalho que foi bastante eficiente, mas usando poucos recursos. Então, assim, a maioria das coisas do livro são coisas que você consegue fazer a gravação ou você consegue em fontes livres. Por outro lado, você tem, sei lá, Crypt of the Necrodancer, que é um jogo inteiramente baseado em áudio. Então, assim, todas as fases dele têm uma música, todas as músicas dele têm N formas de serem utilizadas. E isso demandou um trabalho de composição, isso demandou um trabalho de mixagem, isso demandou um trabalho de codificação de áudio, que foi trabalhoso para um caramba. Então, a parte de áudio do Crypt of the Necrodancer provavelmente custou mais do que a parte de ilustração, por exemplo, do jogo, que é bonito, que é legal, é divertidinho, mas não é tão elaborado assim. Então, assim, a resposta mais simples não existe um percentual especificamente voltado a áudio, porque ele depende muito do escopo do projeto. Mas quando a gente fala de uma média, assim, normalmente, a gente pode estar falando assim, de uns 5 a 10% do valor do jogo voltado para a parte de áudio, se ela não for o foco. Então, se o jogo ele for um jogo de 100 mil reais, por exemplo, dá para esperar que pelo menos ele deva ter pelo menos uns 5 mil direcionados para a parte de direção de áudio.
E aí você vai ter todo o trabalho de mixagem, você vai ter trabalho, às vezes, de composição, que vai encarecer mais o produto, etc, etc. Se o jogo for especificamente voltado para áudio, ou se ele tiver coisas de áudio muito relevantes, esse valor pode aumentar e o céu é o limite. Assim, todas as partes do jogo, no final das contas, o céu é o limite para investimento. Porque, assim, a parte de ilustração, ela pode ser super simples, e aí ela vai pegar X% do jogo, mas ao mesmo tempo ela pode ser imbecilmente complexa, ou ela pode ser, sei lá, tipo, um negócio fotorrealista que nunca foi feito antes, e aí você está falando de profissionais ultra especializados, você está falando de mais tempo de desenvolvimento, e consequentemente mais custos para esse desenvolvimento. Então, assim, depende muito, mas no geral, se a gente vai considerando, por exemplo, um orçamento de jogo de 100 mil, a gente está falando aproximadamente de 5K, talvez um pouco mais, direcionado para a parte de áudio. Então, assim, experiência própria. Dia desses eu estava fazendo o orçamento de um jogo que tinha um custo aproximado de 70 mil. Desse valor, 3.500 foi colocado para áudio. Então, assim, não era um áudio muito complicado de se fazer. A maioria dos casos era mixagem de som ambiente e alguns efeitos sonoros específicos. Mas foi isso. Assim, foi colocado esse valor para a parte de áudio. E normalmente áudio costuma ser uma coisa esquecida, o que é um problema. Na maioria dos casos, áudio é uma coisa que não é pensada desde o começo. Mas isso é que quando a gente está falando de estúdios independentes. Se a gente vai para uma escala maior, áudio não só é pensado desde o começo, como o diretor de áudio ele tem que estar dentro das reuniões dos diretores de setor. Então, aí é a organização de um AAA. Você tem o produtor, você tem os produtores associados, e aí você tem o diretor criativo, e aí você tem diretor de áudio, diretor de arte, você tem diretor de design, etc, etc. Então, o áudio ele tem que ser pensado desde aí. Mas, assim, falando para a freela, mais ou menos isso. Mas se o valor do projeto for mais ou menos 50, 100 mil e tudo mais, você consegue aplicar esse percentual. Se o valor escala muito, às vezes o valor do áudio não corre na mesma linha. Ele não sei lá, ele não escala linearmente sempre 5 a 10%. Então você não vai chegar a um jogo de 1 milhão e você não vai pedir, sei lá, 10 pau pro negócio. Quer dizer, você não vai pedir 100 pau pro negócio. Enfim, vocês entenderam. Mas tem essa questão. Respondida a pergunta? Massa. Se mais alguém tiver perguntas relacionadas a isso, pode mandar, tipo, de outras áreas, enfim, áudio não é especificamente a minha especialidade, eu manjo por causa enfim, de atuação como produtor, mas se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, pode mandar. Bom, então vamos lá, mencionando a parte de velocidade. A velocidade, ela é, obviamente, o quão rápido o projeto precisa ser desenvolvido. Então, o cliente quer que o projeto seja desenvolvido mais rápido, você tem duas opções para entregar para ele. Ou ele vai ser mais caro, ou ele vai ser menos refinado. Então, é aquela piramidezinha que você tem, tipo, velocidade, qualidade e preço, cada em uma ponta, e quando você mexe uma coisa, ele ajusta as coisas do outro automaticamente. É basicamente a mesma lógica, vocês vão encontrar isso em praticamente todo lugar que vocês forem ver sobre gestão de empresa, gestão de projeto. Então, esse é um ponto importante. Velocidade, ele implica que quanto mais rápido, quanto mais necessário for que você tenha aquele negócio rápido, mais caro esse negócio vai ser, ou menos refinado. E aí, mais caro por quê? Mais caro porque você vai precisar colocar a sua equipe para trabalhar mais tempo, ou porque você vai precisar contratar mais gente. Isso se aplica para todos os casos? Não. Como assim? E aí, isso é uma particularidade dos jogos. Algumas áreas funcionam muito bem se elas forem ou pressionadas ou tiver mais gente. Então, por exemplo, eu tenho a parte de ilustração no meu jogo. Eu tenho um artista que faz X artes na semana. Se eu tiver dois artistas que, enfim, tenham o mesmo direcionamento, eu consigo fazer 2X, idealmente, em uma semana. Então, isso funciona super bem. É um trabalho que pode ser paralelizado e você coloca as coisas para frente. GGWP, todo mundo sai feliz. Coloca um programador nessa equação e o negócio não funciona. Existe uma frase muito famosa que não há nada que um programador não faça em um dia que dois programadores não façam em uma semana. Isso é verdade. Então, assim, não necessariamente colocar mais recursos nesse caso implica em uma maior velocidade. Se você tiver 100 programadores, é mais fácil que o seu projeto não saia nunca do que você tiver um programador só que vai, sei lá, tirar o negócio em um dia, ou 10 dias, ou alguma coisa nesse sentido. Porque quanto maior a quantidade de gente envolvida em determinados processos do desenvolvimento de jogos,
maior a complexidade para lidar com tudo isso. E não necessariamente você vai ter um retorno equivalente em termos de velocidade. Então, isso se aplica para programadores, isso se aplica para designers de jogos. Se você tiver vários designers de jogos aí, a gente tem aquela famosa frase de cão que tem vários donos morre de fome, porque isso vai acontecer. Isso se aplica para produtor, a não ser que você tenha uma hierarquia bem definida. Enfim, isso basicamente se aplica para todo mundo, com exceção da arte e talvez com exceção do som, porque são trabalhos que podem ser paralelizados. A animação também funciona, enfim, esse tipo de coisa também rola. Mas se você pegar programação, que tem um escopo muito bem definido, mas que às vezes não rola, e game designer, que é a pessoa que define o escopo, é melhor tomar cuidado. Então, não estou dizendo que sempre colocar mais programadores é ruim, mas eu estou dizendo que é bom você tomar cuidado, porque se o jogo não estiver bem definido, se não tiverem as coisas muito claras, isso pode mais atrapalhar do que ajudar. Agora, é quase certo que se você colocar mais game designer, o jogo vai dar ruim, porque você vai ter mais visões diferentes sobre o mesmo produto. Isso vai dar dor de cabeça. Então, questão de velocidade, especificamente na indústria de jogos, isso é importante vocês saberem. Próxima parte, qualidade. Então, vamos lá. Qualidade, ele é sobre qual o grau de refinamento do projeto. Então, você quer um projeto muito refinado? Então, das duas, uma. Ou ele vai sair mais caro, ou ele vai demandar mais tempo. E isso é uma coisa importante para ser levado em consideração. Então, sei lá, tipo, o cliente, ele está querendo que você desenvolva um jogo, sei lá, ele está querendo que você desenvolva MMO para celular com a marca dele, com, tipo, interação com realidade aumentada e o caramba e tal, é um negócio super complexo. E aí o cara olha para tua cara e diz, tá, beleza, você tem 5 meses para desenvolver isso. Aí você, enfim, tipo, quer um negócio super refinado, com quantidade de tempo ridícula, beleza, o projeto vai custar o olho da cara. Ou o contrário, do tipo, ele quer a mesma coisa, mas ele diz, tá, eu vou te pagar 20 mil reais. Aí você olha pra cara dele e você vai dizer, beleza, eu vou te entregar isso em 5 anos, talvez, com dedicação mínima da minha equipe. Ou você nem vai pegar, o que seria a solução mais sensata.